Salve meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? O Arsenalista na área, eu não morri, não fui sequestrado, não desapareci. Tô aqui, deixei de fazer um pós-jogo de novo, né? Eu tô no modo Romário nessas férias. Mas é isso aí, estão aí com mais um vídeo. Hoje para falar um pouco do nosso próximo adversário, que é o Sheffield. E para falar também de tudo que tem cercado o Arsenal aí nessa semana. E também nos últimos dias, né? Se bem que nos últimos dias é o mesmo que uma semana. Mas enfim, vamos embora comigo. Eu vou falar primeiro aqui das informações relacionadas a jogadores. A gente tem bastante informações aí que surgiram essa semana. As primeiras que eu vou falar é sobre os jogadores do Arsenal. Primeiro de todos, o nosso pesadelo das laterais continua. Nós temos dois laterais esquerdos lesionados e nós temos dois laterais direitos lesionados. Na esquerda, o Kieran Tierney, que tinha voltado de lesão, se lesionou já tem um tempo, está fora. Só que o Kolasinac, há algum tempo também se lesionou. O Arsenal está tendo que jogar na esquerda com o Bukayo Saka, que é um atacante improvisado. Que início do Arteta, né, tendo que improvisar um ponta de lateral esquerdo. E nós temos aí essa mazela na lateral esquerda, que vocês vão entender depois por que eu estou citando essa mazela na lateral esquerda. E na lateral direita, o Bellerin lesionou de novo. Não é uma lesão séria, igual a antiga, mas é uma lesão que tirou ele de combate por um tempo. Daqui a pouco deve estar de volta. E o Callum Chambers, esse sim, o Chambers que estava se mostrando uma opção no mínimo regular, né? Não um grande jogador, mas uma opção regular para quebrar o galho ali, também se lesionou. E esse, com uma lesão mais séria, deve perder o restante da nossa temporada inteira. Ainda falando sobre os jogadores do Arsenal, vai passar um avião aqui em cima. Pronto. Ainda falando sobre os jogadores do Arsenal e ainda na defesa, o Dinos Mavropanos, o zagueiro grego do Arsenal, o jovem zagueiro grego, não faz mais parte do elenco do Canhão. Ele foi emprestado, vai defender o FC Nuremberg da Alemanha por uma temporada. Então, em junho, ele deve estar aí de volta. Uma temporada que eu digo até o fim dessa temporada. Em junho deve estar aí de volta. É um jogador que não vinha sendo tão aproveitado assim. Então faz sentido o empréstimo dele. Ainda mais agora que a gente parece ter uma situação estabilizada dos nossos zagueiros. Não tem jogado um grande futebol, mas parece ter uma situação estabilizada. E aí a gente já tem um número de zagueiros realmente um pouquinho mais elevado. A gente tem o Davi Luiz, a gente tem o Socrates, a gente tem o Mustafi, o Chambers, que jogava por ali, lesionou de novo, né? Mas enfim, é uma opção à frente do Mavropanos. A gente tem ainda o Rob Holding, 4 zagueiros. E daqui a pouquinho está chegando o William Saliba, 5. Então faz sentido esse empréstimo dele. E toda a boa sorte do mundo para o nosso querido Mavropanos, que vai jogar na Bundesliga. Vai jogar um grande torneio e que dê tudo certo para ele, né? Quem sabe aí a gente não possa fazer um dinheiro com ele, ou ele se desenvolva, né? Eu torço por isso primeiro, que ele se desenvolva para poder voltar ao Arsenal brigando por posições. A última informação sobre os jogadores tem a ver com o mercado de transferências. 2 jogadores que, segundo fontes, estão na mira do Canhão. Primeiro deles, lateral esquerdo, Kurzawa, do Paris Saint-Germain, jogador de 27 anos, que jogou por muito tempo no Mônaco e que desde 2015 está no PSG. O Kurzawa é um lateral esquerdo que não tem sido titular ultimamente, mas que é um jogador que é constantemente acionado. Já fez mais de 110 jogos pelo PSG em 4 anos e meio, ainda não deu 5 anos, 4 anos e meio. E seu contrato acaba no meio de 2020, o que poderia ser um facilitador não só para o Arsenal assinar um pré-contrato, como para o Arsenal conseguir a liberação do jogador por um valor bastante baixo, para o PSG não perder dinheiro, sabe? Dar 5 milhões de euros para eles e tá bom.
E por que a contratação do Kurzawa faz sentido? Primeiro de tudo, porque igual eu falei antes, a gente não tem lateral esquerdo. A gente está jogando com Saka improvisado de lateral esquerdo. Então, dependendo do contrato que você faça com o Kurzawa, um contrato de curto prazo, às vezes o PSG renova com o Kurzawa, já que o contrato dele está acabando, e empresta ele para a gente por uma temporada, é um jogador que chegaria para apagar incêndio, né? Num clube que tem dois laterais esquerdos titulares lesionados e está jogando com ponta esquerda improvisado, né? E o Saka, que coitado, está se matando para jogar ali, mas não é a dele. E fora que ele com 27 anos pode trazer ali uma experiência que o Tierney não tem, por exemplo. É o primeiro clube grande, num cenário grande que o Tierney está jogando. Ele jogava num clube grande, mas num campeonato onde só tem um clube dele, o Celtic da Escócia, e agora ele está no Arsenal. Isso seria uma opção confiável. O Kurzawa é um bom jogador. E a última informação, essa é uma informação que me pegou de surpresa. Eu vi essa informação pouquíssimo tempo antes de eu iniciar as gravações do nosso vídeo. Segundo uma apuração do Gol.com, o Arsenal pode ter interesse na contratação do volante Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, do Atlético com H, igual eu costumo falar. Eu acho um negócio bem interessante. O Bruno Guimarães é um jogador bastante jovem, um jogador que já mostrou bastante futebol, é um volante dentro daquela filosofia que o Arsenal tem tido nos últimos anos, de volantes técnicos que se movimentam muito em várias posições do campo. E o Bruno Guimarães estaria aí no mercado por um valor aproximadamente de 25 a 30 milhões de euros. E um facilitador para essa negociação seria o Edu Gaspar, o nosso gerente de futebol, que é brasileiro, que tem seus contatos na seleção brasileira e que, como gestor da seleção brasileira, junto com o Tite, chamou o Bruno Guimarães para a seleção profissional do Brasil pela primeira vez. Ele que já tinha várias convocações pelas camadas jovens do Brasil. Acho uma boa contratação, acho um valor jovem para o Arsenal, um jogador muito jovem, com potencial grande pela frente, um nome que pode constantemente ser chamado para a seleção brasileira. E além de ser um nome para o futuro, é um nome que no presente faz muito sentido, porque no presente o Bruno Guimarães já mostrou bastante futebol. Então ele poderia ser para o Arsenal o que o Arthur, por exemplo, é para o Barcelona. Aquele volante que nasceu no Grêmio, jogando muita bola, que chegou no Barcelona e que já chegou batendo o pé na porta e conquistando espaço. Claro que guardadas as devidas proporções, o Arthur joga mais bola que o Bruno Guimarães, mas o Bruno Guimarães não está tão atrás assim, na minha opinião. Então eu acharia uma contratação muito bem feita. Bruno Guimarães, que tem 22 anos de idade. Por último, agora, nosso próximo adversário, o Arsenal, que jogará no sábado no Emirates Stadium contra o Sheffield. Aquele Sheffield mesmo, Sheffield United, que incomodou a gente pra caramba. Venceu a gente na casa deles no primeiro turno por 1-0. E o Sheffield, que tem sido umas grandes surpresas aí do campeonato inglês, por ser um clube que todo mundo dava como rebaixado, um clube que só ia brigar lá embaixo, que ia brigar ali por 18º, 19º lugar. É um clube que está atualmente aí no sexto lugar da tabela, com 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Venceu muito clube grande, impôs muita dureza para muito clube grande. Venceu o Arsenal, eu tenho que falar isso. E eles atualmente estão 4 pontos na nossa frente. Se a gente ganha do Sheffield no sábado, jogo que vai acontecer no meio-dia, horário de Brasília, a gente ainda estaria 1 ponto atrás deles. Então é um jogo que tem uma grande importância. O Arsenal precisa de engrenar uma sequência de vitórias urgente. Nós temos 6 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Estamos no 10º lugar do campeonato. A gente está a 11 pontos atrás do Chelsea, que é o primeiro clube na zona de classificação para a Champions League, em 4º lugar.
e a gente está ali a 6 pontos do Manchester United. E o Arsenal, nesse período do Arteta, já mostrou que está jogando mais bola que o United, que o Tottenham, que está na nossa frente, por exemplo, e que tem mais elenco do que o Sheffield e o Wolverhampton, por exemplo. Mas eu acho que é a hora da gente engrenar. É aquela hora do ou vai ou racha. Porque não adianta nada. A gente tecnicamente está mostrando mais futebol do que o United, por exemplo, e o Tottenham. E o United continuar em quinto lugar, o Tottenham em oitavo e a gente em décimo. Então é um jogo que tem muita importância. A gente está na 23ª rodada do campeonato, que vai começar. Está na hora da gente engrenar resultados. E tem que ser agora, galera. A gente já perdeu muito tempo, já perdeu muito terreno, muito espaço. É a hora de, não importa se for o Sheffield, se for o Chelsea, se for o Liverpool, se for o Newcastle, é a hora da gente engrenar vitórias. Se eu acho que o Arsenal é favorito ou não contra o Sheffield, eu acho. Acho que a gente tem tido um crescimento muito bacana sob o comando do Arteta. O Arsenal joga futebol, diferente do que jogava com o Unai Emery, e tem tentado jogar um futebol ofensivo. Tem sido um clube que tenta gostar de ter a bola, sabe? E gostar de atacar tendo a bola, ser objetivo, ser direto. Eu gosto bastante disso. O Arsenal vai ter um número elevado de desfalques para esse jogo. Não conta com seus 2 laterais esquerdos. Vai ter que jogar com Saka. Não conta com seus 2 laterais direitos. Aí ou a gente joga com 3 zagueiros, ou a gente joga com um zagueiro improvisado de lateral, possivelmente o Sócrates, igual o Arteta testou contra o Leeds, naquele jogo da FA Cup. E para piorar no ataque, a gente não vai contar com o nosso artilheiro, o artilheiro europeu, que é o Pierre Aubameyang. Aubameyang que foi expulso numa decisão completamente parcial e discutível da arbitragem no jogo contra o Crystal Palace. E é um desfalque a mais que a gente vai ter. Porém, mesmo desfalcado, acho que temos a possibilidade, e mais do que possibilidade, nós temos a obrigação de ganhar esse jogo e esses jogos, esse tipo de jogo, se ainda nós temos alguma aspiração no campeonato. Fazendo só um adendo rapidamente, que arbitragem ridícula do jogo do Crystal Palace, né? Crystal Palace quebrou a gente, fez ali várias jogadas de violência, de força temerária, de força abusiva, mas quem foi expulso do jogo foi o Aubameyang. Ridículo. Mas eu quero saber a sua opinião. O Arsenal joga aí no sábado, meio-dia, em casa contra o Sheffield. Sua opinião sobre esse jogo. Se o Bruno Guimarães é um bom jogador. Se você gosta da ideia de contratar o Kurzawa. Ou da ideia de simplesmente contratar um lateral, já que a gente está sem lateral para os dois lados. Meu Deus do céu. E também o Mavropanos, se você acha que faz sentido ele ser emprestado. Quero saber muito a sua opinião. Quero pedir perdão novamente pelo meu período fora. Mas novamente lembrando, eu tô no modo Romário, né? Mas assim, sem comparações, né? Mas enfim, um abraço aí, meus amigos. Força. Adoro muito todos vocês. E vamos com uma vitória aí no sábado ao meio-dia no Emirates. Vejo vocês.